Doutora Marilda, essa eleição ela foi uma eleição que, tirando São Paulo, não teve grandes casos, né? Pelo menos que tenham ganhado muita publicidade, seja de corrupção, seja de algum tipo de encrenca, novamente, excetuando a cidade de São Paulo. Juridicamente, qual que é a sua avaliação sobre as eleições de 2024? Bom, as eleições de 2024, elas, no interior das redes sociais, no WhatsApp, ainda teve alguma manifestação relacionada a dúvidas sobre o funcionamento da justiça eleitoral e das urnas eletrônicas, mas num volume muito maior do que nas últimas eleições. A gente teve um aumento da violência física, né, para algumas eleições. Quando as pessoas perdem a crença nas instituições, a gente acaba, lamentavelmente, incidindo nesse tipo de violência. A gente não teve, como era esperado no início, uma interferência muito grande de inteligência artificial nas eleições. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que está levantando dados sobre isso, e a judicialização foi muito baixa. Até dia 20 de setembro, a gente só levantou 20 casos que tinham sido judicializados sobre inteligência artificial. Mas essa eleição de São Paulo revelou para a gente algo que precisa ser investigado e que, a princípio, não é comum, não vou dizer que é inédito, mas é surpreendentemente novo, que é a possibilidade de se usar o ambiente das eleições e a disputa eleitoral para alavancar negócios privados. O que a gente via até aqui era o uso do espaço privado, do dinheiro privado, da sua notoriedade para alavancar uma campanha eleitoral. E o que a gente parece estar vendo agora é o uso de uma campanha eleitoral para alavancar negócios privados. Tem algumas investigações de termos de uso da campanha do Pablo Marçal para autorização de dados nos seus negócios, e isso precisa ser investigado com calma, não só pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que é o órgão competente, mas também pela academia, né? A realidade surpreende a gente, e isso é sempre objeto de pesquisa, e acho que esse é um ponto que precisa ser observado. Na sua avaliação, mudar isso, corrigir isso, exigiria mudar a legislação ou a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, pelas suas decisões, pode vir a resolver isso? A gente vai precisar refletir sobre uma eventual mudança. Por quê? Se um candidato se lança com o objetivo de alavancar um negócio privado e não tem nenhuma outra pretensão política, a legislação hoje ela tem a sanção focada em restringir o exercício dos direitos políticos e a suprimir o mandato. Então, se eventualmente um candidato se lança com o objetivo de alavancar o seu negócio, como eu disse, e ele sofre um processo e é condenado, qual é a condenação? Multa, que é relativamente baixa, a cassação do mandato e inelegibilidade. Se a preocupação dele é alavancar o negócio privado, ele não vai estar muito preocupado em perder o mandato e em ficar inelegível por 8 anos. Ele não quer ser candidato mais. Então, eventualmente, a gente vai ter que refletir sobre as sanções para desincentivar essas pessoas que praticam atos ilícitos e levam a interpretação da legislação até o limite, pouco se importando com eventual cassação ou com inelegibilidade, porque o objetivo dele é outro, né? Então, a gente vai precisar repensar e rever a legislação, sim. Ou seja, essas eleições trazem aí situações inéditas em praticamente todos os sentidos, né? A gente poderia citar a cadeirada que o José Luiz da Atena deu no Pablo Marçal como algo também bastante atípico, sobretudo se a gente pensa na maior capital do Brasil. Mas agora a senhora traz dois pontos bastante relevantes. Antes dessas eleições, o que seria o grande medo, né, do TSE, do establishment político, da ciência política, era como que a inteligência artificial, ou seja, uma força não humana, influiria em quem vai comandar os destinos humanos, né, dos cidadãos que vivem no país. E pelo que a senhora está falando, só 20 processos, ou seja, foi muito baixo. A senhora acha que isso é por uma limitação da inteligência artificial ou porque, de fato, o Brasil se municiou com as instituições para impedir que essa força tomasse parte das decisões políticas do país? Bom, a gente tem algumas hipóteses, né? A resposta do porquê a judicialização foi baixa é complexa, mas acho que, em primeiro lugar, as instituições se prepararam para isso e a Justiça Eleitoral informou as pessoas muito bem. Esse foi um tema muito discutido
E diante de uma discussão ampla e da consciência social, os candidatos também têm mais medo de se expor à crítica do uso de inteligência artificial e a relação de custo-benefício passa a ser baixa, porque eu me expor à crítica com um benefício baixo não vale a pena. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, numa campanha eleitoral de 45 dias, os candidatos têm que escolher aonde eles vão colocar a energia e o dinheiro deles. E quando colocar energia para tirar a inteligência artificial, uma propaganda do ar, é muito grande para um resultado baixo, porque isso é enxugar gelo, né? A gente acaba vendo uma redução de judicialização. E a terceira hipótese é de que, de fato, o impacto do uso da inteligência artificial foi baixo nas campanhas mesmo. As pessoas ainda não estão usando isso no seu dia a dia. Eu sempre peço para os meus alunos na prova usar a inteligência artificial de alguma forma, e quando dou curso para juízes, promotores, etc., sempre pergunto sobre o uso. E, para você ter uma ideia, no final do ano passado, quando fui dar a minha prova de final de ano para jovens, que são alunos graduandos, eles precisavam logar numa inteligência artificial específica, que é uma das mais usadas. 30% não tinha login. Então, eles próprios nunca tinham se cadastrado no uso, embora a gente parta do pressuposto, como a gente usa, que isso é feito por todo mundo e é cotidiano, e não é. Então, a gente ainda tem aqui uma curva de aprendizagem e não foi para essas eleições. Nessas eleições, a gente já tem um ganho que é entender como isso funciona, usar esses casos ainda que pequenos para poder produzir conteúdo para interferir na regulação e conseguir produzir uma lei que regule isso que é necessária de forma eficiente para as próximas. Marilda Silveira, muito elucidativas essas explicações sobre a situação do direito eleitoral nestas eleições de 2024, nessas eleições municipais de 2024. Algo que queira acrescentar ainda, já caminhando para o final? Bom, acho que é sempre importante dizer que as instituições são o melhor lugar para a gente poder resolver nossos conflitos, né? Você mencionou aí essa questão da cadeirada, que lamentavelmente aconteceu, e a gente ainda não tem um mecanismo, uma ferramenta para tirar rapidamente das eleições alguém que parte para a violência, mas é importante que a gente entenda que, quando os nossos conflitos não são resolvidos por uma instituição que media, que resolve isso, a solução do conflito acaba descambando para a violência. E eu imagino que ninguém queira isso, né? A gente não quer voltar nem para a selva, nem para o faroeste. Então, é importante que a gente volte os nossos olhos para as instituições, entenda quando alguém desconfia, coloca ali um filtro de desconfiança, uma dúvida, para poder não cair no erro de voltar para o faroeste, desconfiando daquilo que a gente vem construindo há tantos anos e que está dando certo. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.